Milionário negro cai aos prantos ao conhecer gêmeas mendigas dormindo em seu carro. Era uma tarde abafada na metrópole e Pedro, o milionário negro, estava pronto para mais uma exibição de ostentação. Seu carro brilhante, um modelo de luxo que refletia a luz do sol como um diamante, parou em um canto afastado da cidade. Apenas alguns metros adiante, o contraste gritante da realidade começou a se desenhar. Edifícios imponentes e reluzentes cercavam o espaço onde a desigualdade social não podia ser ignorada. Os rostos da miséria eram comuns por ali, mas hoje algo fez parar. Quando saiu do carro e encontrou as gêmeas, Laura e Sofia, dormindo no banco traseiro de seu veículo. Eram duas jovens, com rostos angelicais, marcados pela sujeira da rua e pela luta cotidiana. Suas madeixas encaraquiladas estavam desgrenhadas, mas havia uma beleza sutil nelas. A primeira reação de Pedro foi de repulsa, um impulso de protegê-lo de qualquer desconforto que pudesse se aproximar da sua zona. Um leve abalo em sua vida luxuosa, mas algo em seus corações desprotegidos empurrou Pedro para mais perto delas. Ao tentar oferecer uma ajuda superficial, como um cobertor ou algumas notas de dinheiro, percebeu que a luta delas não era apenas por alimento, era por dignidade, liberdade, um lar. Assim, seus olhos, que antes olhavam para baixo, agora se encontraram em um profundo diálogo silencioso com aquelas almas. Enquanto se envolvia na vida das gêmeas, Pedro não pôde ignorar os ecos de um passado que ele tentou esconder. Ele lembrava da tristeza de sua infância, do abandono e dos traumas familiares que o moldaram. Era como se cada uma daquelas experiências agora ressurgisse, fazendo uma ponte entre os dias sombrios de sua juventude e a realidade cruel que enfrentavam aquelas jovens. Laura e Sofia não eram apenas mendigas. Havia uma determinação ardente nelas que ecoava a busca por um lugar ao sol que ele mesmo já tinha perdido. Conforme ele se aproximava mais de suas vidas, o que Pedro não sabia e que estava prestes a descobrir era que, ao conhecê-las, uma revelação bombástica o aguardava. Uma verdade sombria que poderia transformar tudo o que sabia sobre si mesmo. Uma conexão mais profunda estava prestes a ser revelada, e o passado secreto que ele temia encarar poderia se entrelaçar com a luta das gêmeas. Agora, com seu coração batendo forte, a pergunta permanecia no ar. Será que ele teria a coragem de deixar seu antigo eu para trás, em busca de uma nova vida, cheia de genuína conexão e propósito? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos Mas, de repente, um grito ecoou do lado de fora do carro. Ei, você, pare! Uma voz rouca e autoritária cortou o ar. Pedro virou-se, apenas para se deparar com um homem alto, de aparência ameaçadora, que se aproximava rapidamente. Era um segurança, um brutamontes que parecia ter a autoridade de um rei e as intenções de um ladrão. Nos olhos do homem havia um fogo que queimava com intensidade. O segurança se virou para as gêmeas. Vocês duas, de novo, o que estão fazendo aqui? A indignação na voz dele era palpável, como um tapa na cara.
Laura e Sofia despertaram, confusas e assustadas, o medo rapidamente se apoderando de suas expressões. Pedro se colocou na frente delas, enfrentando o gigante. O que você vai fazer com elas? Sua voz tinha uma firmeza que não correspondia ao nervosismo em seu interior. Essas garotas não têm autorização para estar aqui. É melhor você se afastar. Não vale a pena se envolver com elas. O segurança avançou alguns passos. Enquanto isso, um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor. Murmúrios de desaprovação e curiosidade se espalhando. Pedro sentiu o peso dos olhares, como se o mundo inteiro estivesse prestes a decidir seu destino. Ele sabia que esse era um momento crucial, mas o que ele não esperava era o que aconteceu a seguir. Um grito forte rasgou a multidão. Socorro! Alguém, ajude! Era uma mulher. Sua voz carregava desespero. Ela apareceu de repente, quase esbaforida, segurando um celular e olhando para Pedro com olhos arregalados. Você é o Pedro, certo? O milionário? Precisamos da sua ajuda. A tensão aumentou. O que você quer de mim? Pedro exigiu, sem entender o que estava acontecendo. É sobre as gêmeas. Você não sabe, mas elas são filhas do João. A mulher estava ofegante, mas suas palavras cortaram o ar como um facão. João Santos, o ex-parlamentar, o mesmo que desapareceu há anos. O rosto de Pedro empalideceu. As gêmeas trocaram olhares surpresos, mas também de reconhecimento. Elas não eram apenas jovens perdidas nas ruas. Elas eram herdeiras de um nome que poderia abalar a cidade. E a verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir a imagem que ele mantinha de si mesmo. Filhas do João? Pedro murmurou, seu coração disparando. Ele se lembrou das manchetes, das histórias de corrupção, do medo que pairava no ar. Tudo começava a fazer sentido, mas em um nível profundo e aterrador. Sim, ele está vivo e precisa delas. Mas se a máfia descobrir onde estão, elas estarão em perigo. A mulher olhou fixamente para Pedro, implorando para que ele ajudasse. Nos olhos dela, ele viu a mesma determinação que havia notado em Laura e Sofia. Pedro estava em um dilema. A vida de 3 pessoas estava agora em suas mãos. O que ele iria fazer? Confrontar o passado que ele tanto tentava esquecer ou proteger aquelas jovens? Ele sentia o peso das decisões pesadas, como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. As palavras ecoavam em sua mente, como um espectro do que ele havia desejado evitar. Neste instante, a pergunta pulsava. Ele estaria disposto a colocar tudo em jogo por elas? E com isso, a realidade colidiu de forma avassaladora. Ele não sabia que aquela simples pausa em sua rotina luxuosa o levaria a uma espiral de revelações e perigos inimagináveis. As gêmeas não eram apenas um lembrete de seu passado. Agora eram a chave de um futuro que ele nunca poderia ter previsto. E a única coisa que ele é... Pedro estava em um mar de confusão. As palavras da mulher reverberavam em sua cabeça, filhas do João. Ele não sabia se deveria ficar na frente das gêmeas ou se afastar. O segurança estava a poucos passos, ainda encarando-os com um olhar feroz. O murmúrio da multidão crescia, aumentando a pressão ao seu redor. Ele olhou para Laura e Sofia, seus rostos agora marcados por um misto de esperança e medo. O que está acontecendo? Essa é uma grande besteira, disse Pedro, tentando recobrar a compostura. Alguém precisa de ajuda. Mas a mulher continuou. Ele está em perigo, Pedro. João está no centro de tudo isso. Você precisa saber a verdade. Uma sensação estranha começou a se formar no fundo de sua mente, como se ele estivesse prestes a lembrar de algo que sempre foi mantido em segredo. O segurança deu um passo à frente. A impaciência na sua voz era evidente. Saia do caminho! O que você vai fazer com essas garotas, milionário?
Antes que Pedro pudesse responder, uma explosão de gritos estourou na multidão. Todos estavam olhando para o céu. Um carro preto, veloz e ameaçador, mergulhou na cena com um barulho ensurdecedor. Ele parou abruptamente ao lado do carro de Pedro. As portas se abriram e 3 homens surgiram, armados e com expressões de raiva. O clima passou de tensa expectativa a horrível realidade em um instante. "Elas estão com ele!" gritou um dos homens, apontando para as gêmeas. "Vão pegar elas!" Pedro sentiu um frio na espinha. "Não, esperem, elas não têm nada a ver com isso!" Ele se empurrou para frente, as emoções explodindo dentro dele. Neste momento, um dos homens se aproximou rapidamente. Ele tinha olhos duros. A expressão era de alguém que não hesitaria em usar a arma. "Última chance, Pedro! Afaste-se ou vamos levar as garotas do jeito mais difícil!" Pedro se viu paralisado, sem saber o que fazer. Lutar ou correr? As gêmeas estavam atrás dele, medo evidente em seus rostos. O que ele sabia sobre elas era insuficiente, mas instintivamente queria proteger aquelas jovens. E então, como um raio que corta a tempestade, Laura deu um passo à frente. "Não precisamos de você, Pedro. Nós sabemos nos cuidar", disse ela, a voz cheia de determinação. "Você não entende. Nós somos mais do que você pensa." Um silêncio tenso caiu sobre o lugar. O segurança e os homens armados mostraram-se confusos, mas Pedro estava chocado. As gêmeas estavam dizendo que se podiam cuidar. "Não faz sentido. O que elas queriam dizer?" "Laura, o que você quer dizer?" perguntou Pedro, sua voz trêmula. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela também estava firme. João não era apenas um político. Ele é nosso pai, mas ele não tem apenas o passado que você imagina. "Nosso pai?" Pedro repetiu em voz baixa, como se a confirmação de que as gêmeas eram filhas do ex-parlamentar fosse uma verdade que ele não sabia como lidar. "Como assim? Que passado?" "Você realmente não sabe de nada, sabe?" Sofia disse, passando os dedos pelo cabelo. "Íamos contar para você, mas não podíamos arriscar. O que ele fez, o que ele se tornou, não tem nada a ver com nós. Estamos aqui à procura de respostas. E agora, você também está envolvido." Nesse instante, o homem armado voltou a chamar sua atenção. "São elas. Levem-nas!" Pedro sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Seus punhos se apertaram. Ele não estava apenas lutando para salvar 2 jovens. Estava confrontando o próprio destino. Ele começou a ser consumido por uma ideia. Já não podia mais recuar. Tinha que fazer algo. Algo que mudaria tudo. E de repente, um grito rasgou a realidade. "Socorro! O carro preto, que tinha acabado de parar, estremeceu e começou a se mover perigosamente em direção à multidão." Pedro viu o caos se formar. Ele precisava agir, e rápido. O que era a verdade que as gêmeas escondiam? E o que seu pai tinha a ver com tudo isso? A vida de todos ali estava em jogo, e a resposta parecia estar mais próxima do que ele imaginava. A confusão crescia, mas Pedro sabia que a única saída agora era confrontar o passado, mesmo que ele pudesse destruí-lo de vez. Pedro estava em um mar de confusão. As palavras da mulher reverberavam em sua cabeça. Filhas do João. Ele não sabia se deveria ficar na frente das gêmeas ou se afastar. O segurança estava a poucos passos, ainda encarando-os com um olhar feroz. O murmúrio da multidão crescia, aumentando a pressão ao seu redor. Ele olhou para Laura e Sofia, seus rostos agora marcados por um misto de esperança e medo. "O que está acontecendo?" "Essa é uma grande besteira", disse Pedro, tentando recobrar a compostura.
Alguém precisa de ajuda. Mas a mulher continuou. Ele está em perigo, Pedro. João está no centro de tudo. Você precisa saber a verdade. E foi nesse momento que o destino deu uma reviravolta brutal. Um novo carro, um SUV preto, surgiu do outro lado da rua, acelerando a uma velocidade assustadora. As pessoas começaram a gritar. Um barulho ensurdecedor de pneus arrastando o asfalto ecoou, e todos viraram a cabeça, imóveis. Como um filme em câmera lenta, Pedro viu que algo estava prestes a acontecer, e não havia como evitar. O SUV parou bruscamente, e as portas se abriram. 4 homens elegantes saíram, todos usando ternos escuros. Mas o que chamou a atenção foi o mais alto deles. Um homem que Pedro conhecia, Bruno, seu ex-melhor amigo. Agora, um dos nomes mais poderosos e temidos da cidade. O coração de Pedro disparou. Bruno, o que você... Ele mal terminou a frase. Uma sensação estranha lhe atravessou. Um aperto no estômago que parecia querer se expandir. Pedro, você está se envolvendo em algo que não entende. Bruno gritou, sua voz carregada de um tom ameaçador, quase de preocupação. Essas garotas não são o que você pensa. Você não sabe quem elas realmente são. Pedro trocou olhares com Laura e Sofia. Medo e confusão refletiam em seus olhos. O que você quer dizer, Bruno? Elas são filhas do João. Exatamente! E você não sabe, mas João não é quem você pensava que era. Bruno gesticulou desesperadamente. Ele é um criminoso, e essas meninas estão envolvidas em um jogo muito maior. Você não pode se colocar em risco assim. Pedro mal podia acreditar no que ouvia. Uma parte dele queria rejeitar a ideia, mas outra sabia que havia verdade nas palavras de Bruno. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Como assim? O que ele fez? O que está acontecendo? Mas antes que Bruno pudesse responder, os homens armados que haviam chegado no carro começaram a se mover, cercando as gêmeas. Laura, com uma determinação feroz, gritou: "Não vamos deixar vocês nos tocarem!" Um dos homens que estava com Bruno riu, um som profundo e ameaçador. "Vocês não têm ideia do tamanho da encrenca em que entraram. É mais que apenas um pai perdido. Essa é uma questão de vida ou morte." A multidão estava em choque, alguns recuando, outros com o rosto colado no vidro de suas memórias. Pedro sentia um nó na garganta. Sabia que deveria protegê-las, mas a cada palavra que ouvia, um novo layer de medo se instalava. "Pedro, pense bem", Bruno insistiu, olhando nos olhos do amigo como se tentasse despertar algo dentro dele. "Você não sabe quem nós realmente somos, o que fizemos para sobreviver. Você se lembra de quando éramos crianças. A amizade que compartilhamos. Não se deixe levar por sentimentos de compaixão por 2 estranhas." E como se tudo estivesse em câmera lenta, Pedro começou a lembrar. Os sussurros de sua juventude, as histórias contadas em meio a risos e lágrimas sobre sua família e a influência de poderosos que sempre viveram na sombra. Suas mãos tremiam. Ele queria gritar, mas as palavras não vinham. De repente, o carro começou a se mover perigosamente em direção à multidão. Então, um grito cortante ecoou: "Socorro!" E o pânico se espalhou. A vida de todos ali estava em jogo. Toda a verdade que Pedro pensava saber estava agora virando um pesadelo. Ele se viu paralisado, perdido em um emaranhado de emoções e revelações. E a pergunta pairava no ar, dolorosa e imediata:
quem ele realmente era. As gêmeas eram mais do que ele jamais poderia imaginar. E Bruno, seu velho amigo, era parte de algo que ele nunca quis se envolver. A linha entre os vilões e os heróis estava se dissolvendo. E Pedro se perguntava: conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Pedro estava em um mar de confusão. As palavras da mulher reverberavam em sua cabeça, filhas do João. Ele não sabia se deveria ficar na frente das gêmeas ou se afastar. O segurança estava a poucos passos, ainda encarando-os com um olhar feroz. O murmúrio da multidão crescia, aumentando a pressão ao seu redor. Ele olhou para Laura e Sofia, seus rostos agora marcados por um misto de esperança e medo. O que está acontecendo? Essa é uma grande besteira, disse Pedro, tentando recobrar a compostura. Alguém precisa de ajuda! Mas a mulher continuou. Ele está em perigo, Pedro. João está no centro de tudo. Você precisa saber a verdade. E foi nesse momento que o destino deu uma reviravolta brutal. Um novo carro, um SUV preto, surgiu do outro lado da rua, acelerando a uma velocidade assustadora. As pessoas começaram a gritar. Um barulho ensurdecedor de pneus arrastando o asfalto ecoou e todos viraram a cabeça, imóveis. Como um filme em câmera lenta, Pedro viu que algo estava prestes a acontecer e não havia como evitar. O SUV parou bruscamente. E as portas se abriram. 4 homens elegantes saíram, todos usando ternos escuros. Mas o que chamou a atenção foi o mais alto deles. Um homem que Pedro conhecia. Bruno, seu ex-melhor amigo. Agora um dos nomes mais poderosos e temidos da cidade. O coração de Pedro disparou. Bruno, o que você... Animal terminou a frase. Uma sensação estranha lhe atravessou, um aperto no estômago que parecia querer se expandir. Pedro, você está se envolvendo em algo que não entende? Bruno gritou, sua voz carregada de um tom ameaçador, quase de preocupação. Essas garotas não são o que você pensa. Você não sabe quem elas realmente são. Pedro trocou olhares com Laura e Sofia. Medo e confusão refletiam em seus olhos. O que você quer dizer, Bruno? Elas são filhas do João? Exatamente! E você não sabe, mas João não é quem você pensava que era. Bruno gesticulou desesperadamente. Ele é um criminoso, e essas meninas estão envolvidas em um jogo muito maior. Você não pode se colocar em risco assim. Pedro mal podia acreditar no que ouvia. Uma parte dele queria rejeitar a ideia, mas outra sabia que havia verdade nas palavras de Bruno. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Como assim? O que ele fez? O que está acontecendo? Mas antes que Bruno pudesse responder, os homens armados que haviam chegado no carro começaram a se mover, cercando as gêmeas. Laura, com uma determinação feroz, gritou: Não vamos deixar vocês nos tocarem! Um dos homens que estava com Bruno riu, um som profundo e ameaçador. Vocês não têm ideia do tamanho da encrenca em que entraram. É mais que apenas um pai perdido. Isso aqui é questão de vida ou morte. A multidão estava em choque. Alguns recuando, outros com o rosto colado no vidro de suas memórias. Pedro sentia um nó na garganta. Sabia que deveria protegê-las, mas a cada palavra que ouvia, um novo layer de medo se instalava. Pedro, pense bem. Bruno insistiu, olhando nos olhos do amigo como se tentasse despertar algo dentro dele. Você não sabe quem nós realmente somos, o que fizemos para sobreviver. Você se lembra de quando éramos crianças? A amizade que compartilhamos? Não se deixe levar por sentimentos de compaixão por 2 estranhas. E, como se tudo estivesse em câmera lenta, Pedro começou a lembrar.
Os sussurros de sua juventude, as histórias contadas em meio a risos e lágrimas sobre sua família e a influência de poderosos que sempre viveram na sombra. Suas mãos tremiam. Ele queria gritar, mas as palavras não vinham. De repente, o carro começou a se mover perigosamente em direção à multidão. Então, um grito cortante ecoou. Socorro! E o pânico se espalhou. A vida de todos ali estava em jogo. Toda a verdade que Pedro pensava saber estava agora virando um pesadelo. Ele se viu paralisado, perdido em um emaranhado de emoções e revelações. E a pergunta pairava no ar, dolorosa e imediata. Quem ele realmente era? As gêmeas eram mais do que ele jamais poderia imaginar. E Bruno, seu velho amigo, era parte de algo que ele nunca quis se envolver. A linha entre os vilões e os heróis estava se dissolvendo, e Pedro se perguntava: conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Então, o inesperado aconteceu. Em meio ao caos, um dos homens armados deu um passo à frente e revelou um colar pendurado em seu pescoço, uma corrente com um medalhão prateado. O olhar de Pedro se fixou na joia, seu cérebro explodindo com a conexão instantânea. Isso é o mesmo medalhão que minha mãe usava! Ele gritou, o coração acelerado. O homem parou, cumprindo a gaze de Pedro. Você é um Sanches? A multidão ficou em silêncio. Pedro sentiu a pressão aumentar em seu peito. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que você está dizendo? Quem são vocês, afinal? A verdade começou a desmoronar ao seu redor. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando não apenas a duplicidade das gêmeas, mas também a sua própria conexão. O que ele jamais poderia imaginar era que sua história estava entrelaçada àquela do ex-parlamentar. E mais ainda, sua própria família havia sido envolvida em uma teia de mentiras muito maior do que ele poderia conceber. A única coisa que ele sabia era que com cada palavra compartilhada, cada pedaço de verdade revelado, ele estava cada vez mais próximo de descobrir um segredo devastador que mudaria tudo. E agora, como agir diante desse novo cenário? Qual seria o seu próximo passo? Pedro estava paralisado. O homem armado olhava fixamente para ele, enquanto o mundo parecia girar em torno daquela revelação insana. Você é um Sanches? Aquela frase ecoou em sua mente como um trovão. Era um sobrenome que sua mãe sempre tentava manter em segredo. Um eco do passado que ele pensava ter deixado para trás. Eu não sou, não pode ser, ele gaguejou, suas mãos tremendo ao lado do corpo. As gêmeas estavam atrás dele, suas expressões entre o medo e a preocupação. Pedro sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Tudo o que acreditava, toda a sua identidade, estava prestes a desmoronar. Mas então, em meio ao barulho e ao estresse, um outro grito se ergueu da multidão. Cuidado! Um homem, vestido de terno, começou a correr em direção a eles. Era alguém que Pedro não esperava ver. Alguém que sempre esteve presente em seus pesadelos de infância. O tio Carlos, o irmão ausente de sua mãe. Em um instante, a multidão silenciou. Os olhares se voltaram para ele, todos em choque. Carlos não era uma figura que aparecia frequentemente, e sua presença levantou mais perguntas do que respostas. O que você está fazendo aqui? Pedro berrou, confuso e irritado. Pedro, precisamos conversar! É mais sério do que você imagina! Carlos gritou, seu olhar nervoso se movendo entre as gêmeas e os homens armados. Bruno, que estava observando tudo com um semblante crescente de angústia, aproximou-se. Carlos, você está no meio disso? O que você sabe?
A tensão aumentou instantaneamente. O homem armado com o colar elétrico olhou para Carlos e então para Pedro. Você conhece esse cara? Pode confiar nele. A desconfiança estava no ar e Pedro sentiu o coração disparar. Ele é meu tio. Mas o que você está fazendo aqui? Pedro insistiu, tentando entender a situação que parecia surreal. Carlos, nervoso, entrelaçou as mãos como se quisesse se proteger. Eu preciso te avisar, Pedro. João não foi apenas um político. Ele se envolveu em coisas muito graves. Nós temos uma ligação que você não sabe. E agora, isso tudo está vindo à tona. Se eles descobrirem que você tem laços com ele, ligações... O que você quer dizer? Pedro estava perdendo o controle. A cada palavra que Carlos proferia, mais descontraído estava o mundo ao seu redor, como se estivesse em uma tempestade. Se eles souberem o quê? Ele é seu pai! João é seu pai! Carlos gritou, quebrando o silêncio carregado de tensão que pairava sobre eles. O tempo, como se tempo, pareceu congelar. Todas as vozes ao redor desapareceram, e a única coisa que Pedro pôde ouvir era o tambor da sua própria respiração acelerada. As gêmeas pararam, choque estampado em seus rostos. Isso não pode ser verdade, sussurrou Sofia, enquanto Laura olhava para Pedro com uma mistura de tristeza e esperança. Você está mentindo! Meu pai é apenas uma lembrança distante. Eu não posso acreditar nisso, disse Pedro quase em lágrimas. Ele se sentiu despedaçado em um mundo que há muito tempo ele pensava ter entendido. Eu sei que é difícil, mas precisamos de você. Você é a chave para desmantelar o que João fez e para nos proteger. Carlos implorou, a voz cheia de uma urgência desesperada. Mas as palavras dele pareciam se desvanecer em um eco distante. Os homens armados começaram a avançar, e a cena, que já estava carregada de confusão, rapidamente se transformou em um caos absoluto. Avancem, levem as gêmeas! Ordenou um deles, enquanto a multidão se agita. A adrenalina tomou conta de Pedro. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Lembrou-se das dores do passado, que não eram apenas suas, mas de todos aqueles que haviam sofrido. Um grito profundo surgiu de sua garganta. Ele não estava mais apenas em busca de respostas. Agora, defendia a própria vida. Não, elas não vão a lugar nenhum. E então, como se o tempo tivesse se rompido, a verdade arrasadora se lançava sobre eles. Pedro não apenas lutava pelo futuro das gêmeas, mas pela própria verdade que poderia transformá-los. O passado estava se esvelando em revelações devastadoras, e a única coisa que ele sabia era que, de algum modo, esse ciclo de dor e revelações precisava chegar ao fim. O tio Carlos, incrédulo, olhava com uma mistura de medo e determinação. Pedro, você deve decidir agora, correr ou lutar. Nesse momento, o som de um tiro ressoou. A realidade virou um pesadelo e todos fecharam os olhos, sem saber se aquele seria o último instante de suas vidas. O que viria a seguir? Pedro estava pronto para enfrentar tudo, mas o que o aguardava na caída do pano daquela tragédia? Ele estava prestes a descobrir que a verdade é mais forte do que a mentira, mas ao custo de um sacrifício inimaginável. Pedro estava paralisado. O homem armado olhava fixamente para ele, enquanto o mundo parecia girar em torno daquela revelação insana. Você é um Sanches? Aquela frase ecoou em sua mente como um trovão. Era um sobrenome que sua mãe sempre tentava manter em segredo, um eco do passado que ele pensava ter deixado para trás. Eu não sou. Não pode ser. Ele gaguejou, suas mãos tremendo ao lado do corpo. As gêmeas estavam atrás dele,
suas expressões entre o medo e a preocupação. Pedro sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Tudo o que acreditava, toda a sua identidade estava prestes a desmoronar. Enquanto a tensão no ar crescia, um novo grito cortou o silêncio. Cuidado! Um homem vestido de terno começou a correr na direção deles. Era alguém que Pedro não esperava ver. O tio Carlos, o irmão ausente de sua mãe. A multidão silenciou, os olhares se voltaram, e a angustiante presença dele parecia engolir todo o ar. Pedro, precisamos conversar. É mais sério do que você imagina. Carlos gritou, nervoso, seu olhar saltando entre as gêmeas e os homens armados. Bruno, que se aproximava, proclamou uma advertência desesperada. Carlos, você está no meio disso? O que você sabe? A tensão subiu ainda mais. O homem armado olhou para Carlos e depois para Pedro. Você conhece esse cara? Pode confiar nele? Pedro estava em um turbilhão de emoções, perguntando-se o que estava acontecendo. Ele é meu tio, Pedro disse, confuso. Mas o que você está fazendo aqui? Carlos entrelaçou as mãos, tentando se proteger da verdade que pesava no ar. Eu preciso te avisar, Pedro. João não é apenas um político. Ele se envolveu em coisas muito graves. Nós temos uma ligação que você não sabe. E agora tudo isso está vindo à tona. Se eles descobrirem que você tem laços com ele... Essa não! Você está mentindo! Meu pai foi embora! Gritou Pedro, o coração acelerado, sem saber em quem confiar. Foi então que o tiro ressoou. O estrondo cortou o silêncio como um punhal afiado. Um pânico instantâneo tomou conta e a multidão gritou se espalhando em todas as direções. O barulho e os gritos se mesclaram em um caos ensurdecedor. Pedro se voltou instintivamente, olhando para as gêmeas. Laura e Sofia estavam paradas, imóveis de terror. O homem armado que havia disparado estava a poucos metros, olhando fixamente para eles, enquanto o outro, apavorado, olhou para o céu. E então, uma nova figura surgiu, uma mulher, com cabelos desgrenhados e um olhar vazio, correndo em direção a Pedro. Socorro! Eles estão vindo! O João, ele está aqui! O tempo pareceu parar. As palavras da mulher ecoaram como um aviso premonitório. O João? Aqui! Pedro gritou confuso. A mulher, quase sem fôlego, olhou diretamente nos olhos de Pedro. Seu desespero inegável. Você precisa saber a verdade. João não é quem você pensa. Ele está por trás de tudo isso. Você e as gêmeas, vocês são as peças em seu jogo. Ele manipulou você a vida toda. Um calor intenso percorreu a espinha de Pedro. Uma mistura de medo e raiva. Como assim manipulou? O que isso significava? Diante dele, as gêmeas começaram a olhar uma para a outra, a dúvida em seus rostos. Pedro, isso é verdade? Perguntou Laura, seu tom cheio de incerteza. Não pode ser! Pedro gritou, ferido, começando a duvidar já de sua própria percepção. Enquanto isso, o homem que tinha disparado a arma parecia hesitar, sua expressão mudando de cínica para algo mais sombrio. A mulher então puxou algo do bolso, um objeto que fez Pedro congelar. Era um pequeno colar com um medalhão, o mesmo que sua mãe lhe mostrara muitas vezes. É isso! Você precisa entender. O seu passado está ligado ao dele, e agora todos nós estamos em perigo. As palavras dela se cravaram em seu coração como lâminas afiadas. Não era apenas ele. As gêmeas, sua própria identidade, tudo vinha sendo uma farsa. Os homens armados começaram a se agitar, olhares de incerteza passando entre eles. O caos tomava conta e Pedro sabia que precisava decidir algo. Eu preciso saber, ele finalmente murmurou, a voz quase quebrada.
quem eu realmente sou. O que você sabe sobre mim? E naquele momento, uma onda de sentimentos, segredos e verdades não ditas começaram a desbordar, ameaçando engolir todos ao redor. Por debaixo de toda aquela confusão, o entendimento profundo começou a surgir. E ele soube que a batalha não era apenas por ele ou pelas gêmeas, mas para confrontar o passado, que de repente parecia determinar seus futuros. O que estava prestes a revelar mudaria tudo, e a única certeza que ele tinha era que, qualquer que fosse a verdade, ele estava a ponto de descobrir algo que nunca esperou. Qual seria o seu próximo passo? A linha entre aliados e inimigos estava se dissolvendo, e a revelação final poderia desestabilizar tudo o que ele pensava saber sobre sua vida. Pedro estava paralisado. O homem armado olhava fixamente para ele. Enquanto os ecos da revelação começam a reverberar em sua mente. João é seu pai! Aquela ideia era como uma tempestade varrendo tudo o que ele acreditava ter construído ao longo da vida. A multidão, em um silêncio tenso, assistia, segurando a respiração. As gêmeas, com olhos arregalados, trocavam olhares confusos. O que estaria acontecendo? Tudo parecia um pesadelo, mas foi então que a mulher que havia gritado antes começou a agir freneticamente. Pedro, saia desse lugar! Eles vão te pegar! Suas palavras estavam carregadas de urgência, um aviso para algo que estava prestes a acontecer. O homem armado se afastou um pouco, mantendo os olhos em Pedro, mas já não parecia tão seguro. Pedro sabia que o momento estava mudando. Como posso acreditar em você? Essa é uma armadilha! Pedro retrucou com a voz trêmula. O pânico começava a se infiltrar em seu peito. Memórias de sua infância, que achou que haviam sido esquecidas, começaram a emergir. Ele viu sua mãe, angustiada, falando em sussurros. O que mais ela não lhe contara é quando o segurança, que até então observava em silêncio, gritou: "Parem! A ordem é proteger!" Com uma contundência que girou as cabeças de todos, o homem armado hesitou, o olhar confuso. É isso mesmo, não tem como descer ao mais baixo. Dentro de minutos, o que quer que tenha começado aqui se transformará em um massacre. As gêmeas, percebendo a intensidade da situação, se aproximaram de Pedro, segurando suas mãos. Elas não eram apenas jovens à deriva, eram parte de uma rede maior. Laura, com uma força inesperada, disse: "É nossa chance, Pedro. Não podemos deixar que nos levem." E nesse segundo em que eles se uniram, aconteceu o incompreensível. Uma explosão ensurdecedora surgiu não muito longe, cortando o ar. O chão reverberava e todos na multidão gritaram em pânico: "Corram!" Era como se o HD de um filme de ação estivesse sendo reproduzido ao vivo. Homens armados começaram a dispersar, e o caos se instalou. Uma nuvem de fumaça subiu. Tudo o que era visível agora estava coberto em um manto de escuridão. Pedro, em um impulso desesperado, puxou as gêmeas para mais perto, enquanto a multidão se transformava em um turbilhão de gritos e agitações. "Vamos, rápido!" Eles correram, deslizando para longe do cenário explosivo. Entre os gritos e o caos, uma revelação finalmente conseguiu desabrochar dentro de Pedro. Ele se lembrou de momentos da sua infância. Dias tranquilos em que seus pais sorriam, até a sombra da verdade se aproximar. O nome de João não era apenas um eco na sua mente. Sua mãe sempre dissera que João era um homem perigoso, mas nunca o associou à pessoa que ele era. Agora, tudo fazia sentido, mesmo que de forma distorcida e aterradora. Quando finalmente chegaram a um lugar mais seguro,
longe das explosões e das vozes ensurdecedoras, Pedro virou-se para as gêmeas. Eu não sei o que fazer. Quem vocês realmente são? Esse nome, Sanches, o que significa? Laura olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, a vulnerabilidade estava exposta. Estamos conectadas de uma forma que você nem imagina. João nos separou, mas não é só isso. Nós sabemos segredos que podem mudar a sua vida, Pedro. Precisamos falar com você. A verdade é muito mais complexa. A hora estava se aproximando. Enquanto as gêmeas começavam a revelar fragmentos cruentos daquela história, algo inusitado surgiu do meio da fumaça em volta deles. Uma figura se destacou, e para o horror de Pedro, era Bruno, seu ex-melhor amigo. Mas não era como ele conhecia. Ele estava com um olhar impenetrável e um sorriso perturbador. Surpresa, Pedro! Estava esperando por você. Nesse instante, Pedro sentiu seu coração disparar mais uma vez. Essa reviravolta não era o que ele esperava. Ele se lembrava da amizade, das risadas, mas agora tudo parecia um grande jogo. O que você está fazendo aqui? Gritou Pedro. O medo atravessava cada sílaba. Oh, meu caro amigo, você não sabe de nada. O jogo acaba de começar. Essa cena, tudo isso foi apenas uma distração. Acredite, você está muito mais envolvido do que imagina. As gêmeas se entreolharam, agora um misto de terror e confusão refletido em seus rostos. A verdade que parecia se revelar em fragmentos, e então o chão sob os pés de Pedro desmoronou mais uma vez. Ele estava no centro de algo muito maior, um jogo de poder, um jogo de vidas, e a única pergunta que restava era: qual seria o custo dessa revelação? Como ele poderia desafiar aqueles que manipulavam sua existência? As respostas pareciam mais distantes do que nunca. Pedro estava paralisado. O homem armado olhava fixamente para ele, enquanto Bruno, agora um fantasma de sua infância, revelava um mundo que ele nunca quis entender. Surpresa, Pedro! Estava esperando por você. A voz de Bruno, antes amiga, agora soava como uma lâmina afiada. Bruno, o que você quer dizer? O coração de Pedro estava acelerado, o pânico começando a tomar conta. Bruno sempre foi seu confidente, mas agora tudo parecia um grande teatro de sombras. A tensão estava quase palpável e a multidão ao redor deles parecia respirar em uníssono, segurando a ansiedade. As gêmeas estavam atrás de Pedro, visivelmente inquietas. Laura apertou a mão de Sofia, sem saber o que fazer. Pedro, isso não é bom. Precisamos correr. A urgência na voz dela soou como um eco de alerta. Mas Pedro, preso entre a insegurança e a necessidade de entender, ficou ali, aguardando a resposta. Você não sabe, não é? Bruno continuou, com um sorriso sombrio. Você nunca soube o que realmente acontece nas sombras. João, o nosso querido João, está no centro de tudo isso. Ele não é apenas um político, ele é a porta de entrada para um submundo que você mal consegue imaginar. A cada palavra, as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar de forma aterradora. Mas o que você quer de mim? Pedro estava confuso, o medo se mesclando à incredulidade. Por que você está aqui com esses homens? O que você quer? Seu olhar buscava a verdade, mas tudo o que via eram rostos carregados de segredos e intenções obscuras. A verdade, Pedro! Você tem que aceitar a verdade. E para isso, eu precisava que você visse. Precisamos que você entenda que não pode escapar de quem você realmente é.
A intensidade nas palavras de Bruno fez o coração de Pedro disparar. Como assim entender quem ele era? Nesse momento, a situação deu uma guinada. Um estrondo abafado cortou o ar, e todos os olhares se voltaram para o outro lado da rua. O SUV que havia desaparecido no caos agora voltava, acelerando em direção a eles com uma fúria assustadora. Os homens armados se prepararam, os olhos arregalados. "O que está acontecendo?" gritou um deles, e a multidão começou a dispersar em pânico. Pedro se virou e um grito fervoroso preenchia o ar. "Cuidado!" Era a mulher que havia corrido antes. Sua voz carregava desespero que Pedro reconheceu. Ela estava de novo ali, acenando freneticamente. Mas agora algo fugia ao seu controle. Antes que pudesse entender, o SUV bateu em alta velocidade em uma pilha de lixeiras, fazendo um barulho ensurdecedor. O caos tomou conta. Um homem vestido de terno, com um olhar determinado, surgiu da porta do carro, apontando uma arma na direção de Bruno. "Você está fazendo tudo errado!" A tensão aumentou ainda mais. "Você não deveria ter chegado tão longe." E em um movimento inesperado, disparou. O tiro ecoou em seus ouvidos e a cena já não parecia real. Pedro se jogou na frente de Laura e Sofia, um instinto de proteção queimando dentro dele. Mas não foi para eles que a bala se dirigiu. Bruno caiu no chão, um olhar de choque estampado em seu rosto, enquanto a verdade começava a desmoronar. Nesse instante, Pedro percebeu o que estava perdendo. A realidade em que sempre viveu, aquela amizade que parecia inquebrável, agora se espalhava em cacos. O homem de terno olhou para o chão e depois para Pedro. "Agora você sabe a verdade. Então o que vai fazer com isso?" O que estava acontecendo? E, como se tudo estivesse em uma gravação lenta, a revelação mais chocante se infiltrou em sua mente. Bruno não era o amigo que ele conhecia. Ele sempre fora parte do jogo, uma peça na manipulação que seu pai planejara. A conexão não era apenas de amizade, era algo muito mais sombrio. As gêmeas recuaram um passo, o medo em seus olhos se transformando em compreensão. "Pedro, você precisa..." Mas a voz dela foi cortada pelo alvoroço. O homem de terno olhou fixamente, um sorriso irônico se formando em seus lábios. "Agora você está aqui, no centro do caos, e a verdade que você busca está mais próxima do que nunca, mas a um custo que pode mudar tudo." E no auge do desespero, Pedro se deu conta. Ele não sabia mais quem eram seus aliados ou seus inimigos. A única certeza era que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. A pergunta permanecia, pulsando em sua mente, até onde ele iria para descobrir a verdade. E talvez, em sua busca, ele enfrentasse o maior desafio de todos, a si mesmo. Pedro estava em um turbilhão de emoções. O tiro ainda ecoava em seus ouvidos, e o olhar de Bruno, agora caído no chão, era um misto de choque e desespero. A cena diante dele era um pesadelo, mas a verdade ele precisava encarar. Ele não podia mais fugir ou ignorar o que estava acontecendo. "Precisamos sair daqui, agora!" A voz de Laura soou firme, puxando Pedro pela mão, enquanto ele ainda processava a enorme revelação. Não apenas João era seu pai, mas Bruno, seu velho amigo, estava envolvido em um jogo obscuro que se desenrolava diante de seus olhos. Sofia se juntou a eles. O olhar dela refletia tanto medo quanto compaixão. Um novo estrondo fez todos se encolherem.
e a fumaça envolvia o local, cobrindo a confusão que se formava. O homem de terno hesitou, olhando em volta. "Não podemos ficar aqui!" ele gritou, percebendo que o caos estava crescendo a cada segundo. Pedro puxou as gêmeas mais perto, seus corações batendo juntos na tempestade de adrenalina. "Vamos, longe daqui!" Ele não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas algo dentro dele estava mudando. Uma chama de coragem começava a arder. Eles correram, saltando por entre os corpos em pânico, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. O ressentimento em Pedro estava evaporando rápido. Ele não tinha mais tempo para ter medo. Havia algo maior em jogo. Por um momento, ele olhou para trás e viu Bruno, ainda no chão, os olhos arregalados de uma mistura de dor e desespero. Pedro sabia que a conexão que tiveram não poderia ser apagada completamente, mas a verdade daquela amizade estava distorcida. "Bruno, você precisa fazer sua escolha!" ele gritou, enquanto uma onda de dor atravessava seu peito. "Isso não é quem você é." Mas Bruno apenas balançou a cabeça, incapaz de responder, e Pedro se virou, forçando o pensamento a seguir em frente. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele tinha que estar preparado. Fugindo, o trio se distanciou do caos, encontrando um beco escuro e silencioso. Eles se encostaram contra a parede, tentando recuperar o fôlego. "O que vamos fazer agora?" perguntou Sofia, a determinação ainda presente em seu olhar, embora a insegurança a perseguisse. "Precisamos encontrar respostas", disse Pedro, sua voz agora mais firme. "Eu quero saber quem realmente sou, não só como filho de João, mas como eu, Pedro." A luta estava distante, mas a batalha interna ainda ardia. Laura olhou profundamente nos olhos de Pedro. "Você não está sozinho. Estamos juntas nessa. Podemos enfrentar isso, desde que estejamos unidas." Agora, não era apenas sobre o passado, mas sobre construir um futuro que eles pudessem moldar. Uma luz surgiu ao final do beco. A esperança. Era uma fresta de clareza em mar de incertezas. Enquanto caminhavam em direção a ela, Pedro sentiu que a vida não era mais sobre o que havia acontecido. Era sobre quem escolheriam ser. Ouvindo passos atrás deles, Pedro virou-se rapidamente. Um grupo de homens apareceu, mas examinaram as expressões nos rostos de Pedro e das gêmeas. Era como se as sombras não pudessem mais tocar neles. "Temos que enfrentar isso juntos", murmurou Pedro, com o coração pulsando firme. Mas à medida que o grupo se aproximava, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que ele e as gêmeas seriam capazes de desmantelar a teia de mentiras que os cercava? E se a busca pela verdade não fosse o que eles imaginavam? O futuro deles estava em jogo, e neste momento era a realidade deles que se desdobrava na frente de seus olhos. Agora, mais do que nunca, a decisão de Pedro significava o renascimento de seu eu. Ele não sabia onde isso os levaria, mas a jornada estava apenas começando. Quando o coração dele e dos outros começaram a acelerar, a pergunta permanece. O que viria a seguir? Ei, antes de você se retirar, faça um favor a si mesmo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos planejadas. Esquentando os motores para novas aventuras. Esmague o botão de like agora. Isso é vital para alimentar o algoritmo e permitir que nossos conteúdos cheguem mais longe. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estamos ansiosos para ouvir o que você pensa.
Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazê-lo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!